Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Teu Marqueteiro. A gente está no 5º episódio dessas conversas, dessas rodadas aqui com os nossos parceiros, com os nossos amigos. É um prazer ter vocês. E para você que ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo, o Tavinho, que está aqui com a gente, fazendo toda a edição, vai colocar, deixar todas as redes sociais para você dar o like, para você se inscrever e ficar por dentro. E hoje a gente traz aqui o rei da gastronomia de São Carlos. Ele, 39 anos, é a minha idade, né? 86. Marcelo, eu brinquei com o Marcelo há pouco, que hobby ele tem, né? Ele ficou meio assim, sem saber o que responder. E a resposta foi, ser empreendedor. Né? Marcelo, que está à frente hoje, Tabajara, desde 2010, vai contar essa história mais pra gente. Está à frente de Alcardal, está à frente de café, Especial Café. E dentro disso tudo, um guarda-chuva onde o grupo Binsfeld faz a gestão empresarial. Né? Sem muitas delongas, obrigado por aceitar o convite, Marcelo, é uma honra ter você aqui. Já fiz aí toda a sua apresentação. Por favor, se apresente um pouco mais pra gente, conte um pouquinho mais do Marcelo, do empreendedor. É isso aí, Lucas. Obrigado pelo convite aí, obrigado pela parceria que a gente tem ao longo dos anos aí. Você faz parte aí do crescimento de tudo isso e das estratégias que a gente vem adotando. Estamos aí em São Carlos, adotamos São Carlos há um bom tempo já, virei São Carlense desde 2010. E como você comentou, quando eu estou de folga, a cabeça para e o empreendedorismo vem à tona, né? Não tem como parar, né? Não para. Tem o ditado que a gente passa às vezes na rua, vê um barracão vazio, a gente já começa a pensar o que a gente pode colocar ali, né? Aí a cabeça já começa a pensar, o hobby é tentar achar alguma coisa para empreender. Você sabe que quando eu trabalhava na IPTV, em Campinas, a gente sempre conversava com os executivos de conta assim, todo lugar que a gente vê abrindo, a nossa cabeça era o quê? Quanto tempo dura? O que esse cara vai fazer? Como que vai? Tá a cabeça do publicitário. Né? Agora, a cabeça do empreendedor é exatamente essa, né? Não para. O empreendedor, ele vê oportunidade em qualquer porta fechada, em qualquer barracão, terreno vazio, ponto, ele tá achando alguma coisa para colocar. Legal. Então, funciona assim mesmo. Para você que está assistindo a gente, o programa de hoje, ele vai trazer para você 4 linhas de frente, né? 4 pilares de negócio. Né? A gente vai conseguir aí tentar detalhar e separar cada um para a gente também não se perder. Né? Então a gente vai falar de 2 restaurantes super conceituados em São Carlos hoje, com anos de experiência. Né? A gente vai falar de uma outra empresa que vende café, tanto para máquinas como café de fato que vocês bebem todo dia, de manhã, de tarde, de noite e alguns de madrugada. E a gente vai falar depois do desafio que é a outra empresa que faz uma gestão, uma consultoria para as empresas. Essa empresa, na verdade, ela faz a gestão em si das 3 marcas que o Marcelo é sócio, né? E a Binsfeld faz essa questão e ele é o único à frente tocando isso. Eu vou começar pela Binsfeld, acho que é melhor. Né? Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente quem é a Binsfeld, por que Binsfeld, como nasceu isso, o que ela presta, pra gente entender e a galera que tá assistindo a gente também depois deixa as redes sociais, deixa os canais para quem também quer um consultor empresarial. Com certeza, depois a gente deixa assim. A Binsfeld é o meu sobrenome, né? Marcelo Binsfeld. Ela nasceu. A princípio eu não ia colocar esse sobrenome porque é um pouco complicado de falar, né? Então o pessoal confunde muito. Mas eu tenho uma prima que ela utilizou o sobrenome na advocacia, ele teve um apreço muito grande, ela teve uma moral grande com o sobrenome, eu pensei, não, vamos colocar ele. Pode também. Fazer o merchan dela aí também. O merchan dela. Aqui tá precisando de um advogado aí, ó. Exatamente, lá no sul, lá. Aí eu pensei, não, vou apostar. E eu criei a Binsfeld de gestão primeiro para gerir geralmente as empresas do grupo, porque individualmente eu já não estava mais conseguindo por tempo, por capacidade, enfim. Demanda muito tempo. Uma empresa já é difícil de você fazer uma gestão administrativa já em uma pessoa só. Então, quando surgiu a El Cardal, principalmente depois que a gente foi para o São Carlos Clube, quando surgiu a Especial Cafés, que veio de uma consultoria que eu fiz para um amigo, eu resolvi colocar o escritório para fazer a gestão das empresas, contratei auxiliar administrativo, contratei administradora, e com o passar do tempo, a gente está incluindo agora o serviço de consultoria a terceiros também. Então, Quando você fala de gestão empresarial,
defina para o leigo. Eu, Lucas, não sei o que é gestão empresarial. Então, de repente, dá um detalhe sobre isso. A gente chama de gestão o contexto total da empresa, né? Sim. Não é só fazer o contas a pagar, que nem algumas pessoas É o que entra, acham. que recebe, o que sai. Vou lançar as notas no sistema e vou pagar os boletos no banco. Não, não é só isso. É a capacidade total da empresa. Desde você estar acompanhando o mercado, fazer estratégia, novas oportunidades, formatação de balanço, custo. É a gestão total da empresa, desde a você parte conseguir administrativa. olhar o todo, né? Não. Olhar a empresa de fora, na verdade. Que nem a gente fala. Hoje o gestor, o CEO, o gestor de grandes empresas em gerais, o novo mercado comercial que a gente tem, a gente fala que o CEO ele tem que ver a empresa de fora. Ele não pode, ele tem que estar dentro da empresa, mas ele tem que ver a empresa de fora. Então ele precisa estar vendo a empresa de fora, ele precisa estar sabendo o que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, para estar levando a empresa até lá, a novas oportunidades, a novas tendências, aos novos desafios que tem. Então a gente faz, a gestão é todo esse contexto da empresa. Quando você faz uma gestão terceirizada, uma gestão mais profissional, que é o que eu tentei fazer, você consegue tirar a sobrecarga dos gerentes e dos proprietários, enfim, que nem meu pai na Tabajara. Ele fazia no início tudo. Depois, ele é o cara que compra, paga, recebe, limpa o chão, põe a carne, serve. Tudo. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer a parte administrativa, que é essa parte mais burocrática. Uhum. Quando eu abri o escritório, então eu levei toda a parte de estratégia e gestão da empresa para o escritório. Então hoje meu pai ele é responsável pela parte de atendimento, o dia a dia do churrascaria e a parte de compras. Então ele tirou a sobrecarga que ele tem de fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente consegue profissionalizar e melhorar um pouco mais o serviço de todo mundo quando a gente tem bem detalhado separado esses serviços aí que a gente faz. E quando você detalha isso, Marcelo, para quem é? Quem pode contratar uma gestão? Ou, por exemplo, você como um profissional consultor, né, empresarial, quem contrata você? Por que eu contrataria você? Hoje, a minha especialidade é o ramo alimentício, né? Bares, restaurantes e afins, né? Trazendo para esse meio aí de atuação, são empresas ou empresas familiares. Eu falo que os restaurantes, a grande maioria dele é empresa familiar. É o pai, a mãe, o filho, o irmão, que eles trabalham, eles são donos, eles trabalham, eles estão ali na empresa Sempre estão na familiar. operação, Sempre né? estão na operação. E como o mercado hoje ele é muito competitivo, ele é muito burocrático, a gente vive num país muito burocrático, com muitas exigências, Uhum. então para você se manter no mercado, você precisa pelo menos ter um pouquinho de profissionalismo no meio disso tudo. Então o consultor principalmente, depois uma gestão, caso a empresa tenha um porte médio para cima, desculpa, ele vem para... Não me passando gripe, tá tudo bem. Para profissionalizar e dar uma visão um pouco maior para o cara continuar no mercado. Tá? Que hoje a gente vê... Que é curioso, né? Eu acho que ainda existe um preconceito quando a gente fala de assessorias, de consultorias, mas mudou bastante. As pessoas veem isso hoje como um profissionalismo melhor, sempre o primeiro passo a deixar a tua empresa cada vez maior. Exatamente. Para se manter no mercado, hoje a gente vê muitas empresas, tem os dados do Sebrae aí, que a cada mais de 50% dos CNPJs fecham em 2 anos, 80% em 5 anos e assim por diante. As empresas que sobrevivem, elas precisam continuar sobrevivendo. Então chega um certo ponto que a evolução comercial que a gente está tendo, desde a evolução de informação, tecnológica e tudo, que às vezes os empresários, essas empresas familiares, elas não estão atentas, elas não estão vendo a empresa de fora, o comércio de fora, porque estão tão preocupados em trabalhar e manter a operação de pé, que eles não estão ficando para trás. Ele não consegue enxergar o futuro, né? Exatamente. É hoje. Ele tá ficando para trás, ele tá trabalhando, eu sempre brinco, tipo assim, hoje a gente tá em 2025, tem muita empresa trabalhando como 2010, 2005, 2012,
2015, enfim, até os anos 90. Tem muita empresa familiar ainda que trabalha no Mas você acha que caderninho. a culpa é deles por não essa evolução? Ou a culpa é do dia a dia, porque acontece e atropela? Não é uma culpa, eu nem falo uma culpa, é uma consequência do trabalho que está tendo aí. Uhum. Porque a pessoa se preocupou muito em fazer o negócio, em manter o negócio de pé. Às vezes, ela trabalhando, ela economiza 2 ou 3 funcionários, que é o que vai dar a rentabilidade para ele, o lucro para ele no final. E com toda essa evolução que está tendo, essa rentabilidade cada vez vai estrangulando mais ainda. Então ele trabalha mais ainda para manter o negócio de pé. E ele não consegue ver que de fora, às vezes, fazendo uma consultoria, fazendo uma estratégia de trabalho dentro da empresa, ele vai poder ter uma rentabilidade maior, trabalhar menos e controle maior da empresa. Legal. Essas consultorias, ela envolve desde colaborador, desde contratos, desde compra, desde precificação, ou para cada um é cada coisa? Para cada empresa é uma personalização. Tá. Tem empresas que sofrem mais a parte financeira, que tá mal precificado os produtos, tá com uma estratégia de cardápio errado, foca em produtos que não vendem, enfim, é uma consultoria mais financeira. Tem a parte estratégica, que é a empresa que tá focando no cliente errado, que está com o cardápio errado, que está tentando vender o produto errado às vezes, então vai uma consultoria um pouco mais a fundo. E tem a consultoria desde de controle de estoque, formação de equipe, lideranças dentro da empresa, que é essa onde você tira o proprietário da operação, do trabalho, ele deixa de ser um funcionário de luxo e passa a ser um dono, um empresário, um gestor da empresa, onde ele aprende que o tempo dele tem que ser gasto em controlar os líderes e a empresa, e não em trabalhar para a empresa. Porque hoje muitos empresários desse ramo aí, eles estão lá trabalhando. Ele chega de manhã, ele vai lá, limpa, ele corta carne, ele cozinha, ele vai pro mercado. Ele tá apagando incêndio. Ele tá apagando incêndio o dia inteiro. Então ele não tem tempo para pegar e ficar olhando de fora ou com calma 5 minutos a equipe dele trabalhar e falar assim, opa, aquele cara ele pode caminhar pela direita, aquele cara pode guardar aquilo lá. Eu preciso orientar ele que tá fazendo a coisa errada assim. Então, isso que começa a dar resultado no final do mês para os empresários aí, quando você tem essa visão mais de liderança, de gestão, do que a visão de trabalhador. E assim, a especialidade, óbvio, do Marcelo é uma questão de alimentação, mas você também é aberto a outras empresas ou é o foco geral nisso? Como que tá? O foco é a alimentação, que é o meu chão, a minha experiência mesmo. Mas a Especial Cafés, por exemplo, é uma empresa de varejo, na qual eu comecei a fazer uma consultoria financeira, de início só financeira. E ela entrou pro grupo por conta de alguns fatores aí, ela acabou entrando pro grupo. Então, Oportunidade. exatamente. Tô fazendo nada, tô tranquilão. Quase isso. Tem empresa, Tava passando num não tenho domingo. dor de cabeça. Tava passando num domingo, vi a avenida lá, falei assim, deixa eu ver essa empresa aqui. A Luana tá tranquila, não tá me enchendo, eu vou pegar mais uma empresa. Devo mandar um abraço pra Luana, que tá assistindo a gente também. Um beijo, meu amor. Pode falar. Aí surgiu disso, era um amigo que tinha essa empresa, ele era um muito bom comercial, um cara comercialmente nato, Legal. mas administrativamente tinha suas Pode falar o nome da limitações. empresa? Ela se chamava Alonso Coffee. Alonso Coffee. Isso, Renan Alonso. E ele administrativamente ele não tinha muita experiência e expertise, então ele me chamou falando das dores dele. E eu entrei fazendo essa parte administrativa. Era extremamente financeiro, né? Dinheiro que entra, dinheiro que sai, exatamente, compra, venda. Renegociação, precificação, estratégias comerciais, enfim, toda uma parte aí de reestruturação da empresa para ela voltar a dar o resultado e ter o resultado que ela precisaria. E com o passar do tempo aí, a gente adquiriu uma porcentagem da empresa e depois acabei adquirindo 100% aí da empresa junto com um sócio investidor aí. Legal. E para você que está assistindo a gente, o Otavinho vai deixar depois aqui as redes sociais da Binsfeld para você que quer, de repente, mandar um direct pro Marcelo, tirar uma dúvida, fazer um questionamento que a gente não tenha feito aqui. Então, fiquem à vontade. Agora, eu quero uma consultoria grátis para você que está assistindo a gente. E dá uma dica pro cara que precisa melhorar o cardápio. Porque a gente sabe que cardápio é algo que chama atenção, que é algo que venda mais, que você consegue rentabilizar. Muito. O básico, hoje todo mundo fala cardápio, você compra pelos olhos. Então o cardápio ele precisa ter algumas imagens, ele precisa ser objetivo, bem descritivo, e você precisa investir em produtos que o seu cliente queira comprar.
A gente sempre fala, tem muito dono de restaurante que acredita que o cliente vai comprar o que ele gosta, o que o dono gosta. Então a gente já viu muito restaurante por aí começar a passar de dificuldade porque o dono gostava de determinado prato e achava que aquele prato o cliente ia comprar. E não era, e era totalmente ao contrário. Então, às vezes, a gente precisa entender o que o nosso cliente quer comprar. Como ele consegue entender? Aí vai pesquisas básicas. Você não tem dinheiro para investir em pesquisa, nada? Amigos, frequentadores, os caras que bate papo com você quando vai no restaurante, pesquisa, vê o que ele tá mais gostando, o que ele mais gostou, pede feedback, vai na mesa com o cara, bate um papo informal, tal e tudo, você vai conseguindo identificar que a maioria dos seus clientes gosta. Se aqueles clientes estão vindo ali por causa de maioria do prato A, é o prato A que você tem que investir e derivações dele para você conseguir trazer mais público e investir em cima disso. Então não tem muito segredo, não. Dica de preço, como eu precifico meu cardápio? Esse é um pouquinho mais complexo. Isso é difícil, isso é difícil. Esse é um pouquinho mais complexo. Para quem já tem uma operação andando, aí fica um pouco mais fácil, porque você já tem um histórico de venda, você sabe quantos pratos você vende, qual que é o tempo que você demora, quanto mão de obra você está dedicando a ele, qual que é a matéria-prima. Então, são os cálculos que você tem que fazer aí de CMV, de margem, ver sua despesa. O que é CMV? CMV é o custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida. É o que você gasta de matéria-prima para fazer o prato. Por exemplo, vou fazer um risoto de filé mignon. Vai 300 gramas de filé, que vai me custar R$8. Vai o arroz bibi, que me custa 2, vai não sei o quê, vai o fogo, vai não sei o quê, custa R$30 meu prato. Exatamente. Aí você tem mais uma porcentagem de mão de obra, uma porcentagem de despesa fixa, e lá a porcentagem de impostos, e lá na frente sua margem de lucro que você quer Precisa atingir. colocar tudo isso na ponta do lápis para você conseguir chegar num valor pro consumidor final. Existe um valor ideal? Eu ouço muita gente, fui lá na Tabajara, o cara cobra X, eu vou cobrar X também. Não existe um valor padrão, existe do seu negócio. Eu já sofri uma consultoria dentro da Tabajara, que o consultor falava que a gente tinha que ter um CMV de 30%. Existem parâmetros no mercado. Tá. E esses parâmetros, eles são usados para você iniciar um trabalho, às vezes, quando você está abrindo uma nova operação. Mas quando você já tem uma operação, esse parâmetro ele cai um pouco por terra. Por quê? A despesa fixa de um é diferente do outro, Sim. A despesa de pessoal é diferente de um para o outro. Então, às vezes, o cara que tem um CMV de 30%, ele tem uma despesa pessoal de 25%, 30%. Uma despesa fixa de 10%. Às vezes, quem tem um CMV de 40%, ele tem uma despesa de 5%, um pessoal de 18%, 20%, que um compensa o outro. Então, não existe uma fórmula exata. É por isso que um pãozinho de queijo no aeroporto custa R$89. Quase isso. Teoricamente. O custo dele é muito maior em estar no aeroporto, o produto em si é o mesmo, preço. É a oportunidade, aí vai de mercado, pãozinho de queijo, você vai ter uma ou duas empresas oferecendo pãozinho de queijo, você não tem uma em cada esquina, que nem numa cidade, que você pode ir onde você quiser. Tá vendo, Guizão? Para com esse negócio de pão de queijo, hein? Você fica restrito às opções que tem ali, você não vai sair do aeroporto, andar 10 km para achar um pão de queijo a R$5, então você acaba tendo ali, a despesa isso do aluguel. Tudo muda, custos, isso tudo é a margem que o cara precisa saber. Tudo é variável. Cobrar. Tudo é variável. As consultorias, elas têm esses parâmetros que a gente fala, né? Essas porcentagens de parâmetros, mas tudo depende do negócio da pessoa. Às vezes o cara não paga aluguel, então ele tem uma despesa fixa bem baixa. Às vezes o cara tem uma mão de obra, ele tem um produto que precisa menos mão de obra, então a mão de obra dele vai ser mais em conta, a porcentagem. Então vai muitos parâmetros, muda muito. Então não tem uma fórmula exata. Existe a fórmula exata é o quê? É o cálculo que você vai fazer. Tá. É o cálculo que você vai fazer. Outra dica, para comprar. Me dê uma dica para um cara que está sofrendo com o fornecedor e compra. Fornecedor hoje é complexo, também depende de alguns fatores, depende principalmente da demanda que você tem do item. Se você tem uma alta demanda, felizmente ou infelizmente, você tem que ir para os grandes, por conta de padronização. Aí é uma questão de você sempre vender a mesma peça de picanha, eu comi hoje, como amanhã, não vai ter diferenciação. Tal. Às vezes a gente até consegue, trazendo para nossa realidade, né, carnes, às vezes a gente até consegue alguns cortes. Vamos dar o exemplo da picanha, que é famoso, né? Uma picanha um pouco mais em conta no mercado, de um frigorífico menor do interior de São Paulo, ou do interior de Minas, enfim, de Goiás, tem bastante.
Só que você pede essa semana, ela tá boa, semana que vem ela já não tá com um padrão muito grande, na outra semana ela tá mais ou menos, e assim por diante. Por quê? Eles compram de vários fazendeiros, eles não têm um confinamento próprio, uma fazenda grande que vai ter um padrão lá de Criação, 20, 30 toneladas de carne no mesmo padrão que nem JBS, Marfrig, Minerva, os grandes frigoríficos aí conseguem manter isso. A gente não vai nem entrar na discussão que a Amanda comentou antes, se você prefere mal passado ou bem passado. É isso aí. Mas a ideia de padronização de qualidade de produto. De qualidade de produto. Tá, então essa é uma dica importante para o cara sempre vai abrir um negócio alimentício, a padronização dos seus produtos é fundamental. E a alimentação, ela é delicada, porque ela não é uma teoria exata, a matéria-prima não é uma teoria exata. Até o arroz de safra para safra, ele muda. Então, você compra marca X de arroz esse ano, ela tá perfeita, tá rendendo, tá ficando soltinho, branquinho, bonitinho. Mudou a safra, esse mesmo arroz ele pode empapar na mesma quantidade, na mesma receita, ele pode mudar, você tem que ir atrás de outra marca que entra dentro do seu padrão e tudo. Mas você tem... A carne é a mesma coisa, então vai ter carne que vai estar linda, maravilhosa, às vezes ela tá um pouco mais firme. Isso com as grandes empresas? Porque Pouco mais eles conseguem ter mais padrão do que o menor. Pouco mais tem, mas acontece. Acontece também. E sem entrar nisso, eu vou fazer um parênteses aqui. Então, para você que vai um dia na churrascaria, a carne talvez não esteja tão mole, pode ser a carne ou pode ser a maneira de preparar? Os dois. Pode estar o cara preparando errado e ao mesmo tempo a carne não pode ter vindo um lote muito legal, muito bacana. Eu entrei já nesse assunto até para falar assim, a última dica que eu queria que você me desse, e pra galera que tá assistindo, para contratar. A gente sabe que o mercado de alimentação, hoje em dia, você tem alguns vieses para você ter sucesso. Primeiro, qualidade de produto. Eu preciso ter essa padronização. A gente está mexendo com alimentação e deixando o cara feliz da vida. Exatamente. Segundo ponto, atendimento. Então, às vezes, você paga mais, você deixa de ir no lugar porque o atendimento é ruim ou bom. Qual que é a dica para se contratar hoje em dia? Ainda mais você, que a gente está falando, juntando todas as empresas, indiretamente são mais de 100 colaboradores. Diretamente vão bater uns 75, perto de 80 ali. Exatamente. Qual que é a dica que você dá para a galera que está contratando? Rapaz, essa é uma dica difícil de dar, viu? É uma dica difícil, mas tudo parte de investimento. Há pouco tempo, era um setor que eu não tinha dentro do escritório, que eu abri há pouco tempo, que é o departamento de RH. Legal. Por conta dessa dificuldade de contratação de mão de obra, não é só no ramo alimentício, todos os ramos sofrem. Isso é no mundo, né? No mundo inteiro, né? Mas o nosso ramo alimentício, por se tratar de muitas empresas familiares, ele nunca foi profissionalizado de verdade. Uhum. Então, a gente sofre um pouco disso. Você entra em médias e grandes empresas, uma pessoa de 18, 20 anos que queira entrar no ramo alimentício, hoje ninguém quer entrar no ramo alimentício. Todo mundo usa ele como um temporário para ganhar para ganhar um dinheirinho, investir em informação e tentar mudar de ramo. Então, legal. Por quê? Porque a gente não tem um profissionalismo dentro de dentro. A gente não tem um plano de carreira, a gente não tem uma formação técnica próxima, são todas longes. E então é muito difícil. É muito difícil. Mas vai muito de seleção, de você tentar ao máximo trazer pessoas que pelo menos tenham vontade de trabalhar e começar a investir em treinamentos, palestras, tentar motivar financeiramente. Não é um ramo que paga mal, comparando com o comércio em geral. Tem a dificuldade de você trabalhar sábado, domingo, feriados e afins, mas é um ramo que a gente está conseguindo hoje dar benefícios, plano de saúde, algumas coisas que conseguem engajar os atrativos, né, para o colaborador. Mas a principal questão mesmo é a contratação, Então, tem algumas empresas hoje terceirizadas de contratação de RH, só que elas são pouco focadas nesse ramo também, porque é um ramo que não tem o profissionalismo. Então, eu sempre brinco, às vezes a gente contrata pelo que o que aparece. Eu já abri vaga antes do RH para determinada função, que apareceu mais de 100 currículos, eu chamei mais de 20 pessoas para entrevista e apareceu 3. Para entrevista? Para entrevista. 17? De 20 contatos, 16 confirmaram a entrevista, dos 16 que confirmaram a entrevista, apareceu 3. E eu precisava de 2. Uhum. Contratei 2.
Então, é muito difícil o engajamento hoje. É muito difícil o engajamento e é uma coisa que, tipo assim, um setor que ele vai precisar sofrer investimentos aí e profissionalização para a gente ter um padrão aí no mercado. Até por conta de que 2 negócios seus é muito difícil você automatizar, né? Tanto Bem o difícil. Cardal quanto o Tabajara é um pouco mais complexa essa automatização. A Tabajara, principalmente. O Cardal tem uma ou duas funções que eu Você consigo consegue fazer. automatizar. Mas aí vai no perfil que a gente quer manter, que ainda é o humanizado, o atendimento, que a gente quer manter. Mas é difícil automatizar. Porque eu vejo, por exemplo, você pegar um situação. fast food, é mais fácil você fazer uma automatização. Sei lá, McDonald's conseguiu automatizar 70% da operação. As operações hoje de rodovia, grau e afins, é tudo muito automatizado. São comandas, você se serve, autosserviço, autoatendimento, Mas, por exemplo, autopagamento. cozinha Não tem. vai ser praticamente impossível você automatizar. Tem. Impossível não, né? Porque a gente está tão evoluído, mas ele talvez é um processo muito mais lento, muito mais devagar. Mas é bem difícil, bem complexo. Pegando esse gancho, né? Porque assim, daqui a pouco vocês vão saber também como surgiu a Tabajara, da onde veio. E é uma história muito legal, né? O seu Moacir, trabalhando em churrascaria, virou o dono de uma churrascaria. Então, qual que é a dica também que você dá? Ao contrário da mesa, para o cara que está procurando um emprego, para o cara que quer ser o garçom, quer ser o churrasqueiro, quer ser a cozinheira. O que o Marcelo, que lá no passado começou trabalhando para os outros e hoje conseguiu ter as empresas, você pode dar para essa galera? Dedicação, principalmente dedicação. Você trabalhar, ninguém quer que você faça o serviço de 2, 3 pessoas, que você trabalhe. A gente já trabalhou muito, quando a gente começou no ramo, a gente trabalhou até de forma informal, muito tempo e tal. Ninguém quer isso, mas a gente quer dedicação e empenho. Então a pessoa tem que ser dedicada, tem que ser empenhada, ela tem que ter a capacidade de se capacitar, de estudar, de entender e de estar apresentando sempre uma alternativa para quem está contratando. A gente sempre fala, a gente sempre trabalhou mais que foi pedido, a gente sempre entregou mais do que foi solicitado, fez mais horas que foi solicitado e a recompensa não vem do dia para noite. A gente tá numa fase, numa época aí das pessoas que é tudo muito imediatista. A pessoa quer começar a trabalhar hoje, ela quer passar no período de experiência, ela já quer ser promovida, e ela começou um curso superior, ela já quer ser promovida de novo, ela nem terminou e ela já quer ser promovida, e ela em 2, 3 anos ela quer ser dona do próprio negócio. Meu pai levou alguns 12 anos para ser proprietário, sócio do negócio, e quando ele foi sócio, 95% da parte ainda era para pagar um negócio que comprou que comprou no fio do bigode afiado, entendeu? Então, nada cai do céu, nada cai do colo e ninguém vai dar nada de graça para você porque tem um gostinho bonito, né? Então, precisa ter essa dedicação, principalmente dedicação que hoje falta muito no pessoal, empenho e dedicação. Agora eu vou fazer 4 perguntas rápidas para o Marcelo como consultor de empresas e eu quero que você escolha uma ou outra. Vai, mano. Não pode ficar enrolando ou tentar ficar em cima do muro, que eu não vou deixar. Ih, lá vem. Vamos lá, pensando como consultor empresarial. CLT ou PJ? PJ. Comprar à vista ou a prazo? Depende da condição. Boa. Vender no Pix, no cartão ou no dinheiro? Pix hoje. Pix. E o cartão em segundo. O dinheiro já não faz mais a minha cabeça. Margem ou volume? Tcharam, essa é boa, hein? Pro ramo da alimentação, o volume é muito importante. Pra ter uma margem boa. Precisa ter volume, né? Primeiro você precisa do volume para depois você conquistar a margem. Legal, muito bom. Pensando nisso tudo, eu queria entrar agora pro Tabajara. A gente já tá falando um pouquinho dele e tal. Antes de entrar, de começar a falar de Tabajara, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para a turma, deixasse o telefone. Você que quer, de repente, precisa de um consultor, quer bater um papo com o Marcelo primeiro, sem compromisso, para você entender esse formato de trabalho, para engajar a empresa, para aumentar a receita, para diminuir custos. Marcelo vai deixar todos os recados aí para você, depois o Otávio vai deixar aqui embaixo para você também entrar, se cadastrar e trocar uma ideia. Vamos lá, Instagram, Bintsfield Gestão,
é @binsugestão. Telefone, WhatsApp, 19996191769, vai falar direto comigo. Fala de novo o telefone e devagar. 16996191769. Vai Boa. falar direto comigo. Direto com o homem, cara. Direto comigo. Sem cobrar ainda. Sem cobrar. Primeiro atendimento é cortesia. Essas dois contatos aí é do escritório. Aí são os contatos das empresas aí, Tabajara Grill, @Tabajara Grill, @El Cardal Parrilli Bar e @Especial Cafés aí, são as empresas do grupo aí. Por que Tabajara? Falei que eu ia perguntar. Tabajara, essa Boa pergunta. Boa pergunta. Essa é uma história, não é uma marca formada por nós, né? É uma marca adquirida, a gente adquiriu a Tabajara em 2010. E a Tabajara, pra quem não sabe, desde 1977 ela existe, né? Oficialmente falando, Pra Receita. para a Receita Federal, 31 de março de 77, 31 abertura do de CNPJ. E o Legal. mesmo CNPJ até hoje. Caraca. Poucas empresas sobrevivem há quase 50 anos de CNPJ. Eu ia falar isso. Eu não vou falar no Brasil, vou falar no mundo. São pouquíssimas as empresas que conseguem ter o mesmo CNPJ há quase 50 anos, saudável, né? Vivo, E operando aí. sem problemas. Operando aí com saúde, né? Ótimo. Tabajara, ela, segundo o seu fundador, nos anos 70, 80, a palavra Tabajara, o nome Tabajara era um nome muito forte, de respeito, porque vem do Tupi, e era um nome dado ao cacique da tribo. Então era um nome de liderança, de respeito. Quem Quem na mandava porra toda. na galera toda. Aí, por coincidência ou não, ou por bem ou não, o Cacete Planeta satirizou a palavra Tabajara Tabajara. nos anos 90 aí, transformou aí uma sátira aí em coisas que não eram muito Eu lembro agora, é verdade. fiéis e de qualidade. Enfim. Operações Tabajara. Operações empresas Tabajara, exatamente. Enfim, então teve por isso que a Tabajara hoje ela vive de amores aí, tem sempre suas dúvidas em questão disso. Mas a origem dela é uma origem indígena, em nome de... Vem disso, né? Vem De disso, líder e tal. exatamente, de respeito e tradição. E Caceta Planeta aí que satirizou o nome aí ao longo dos anos aí. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história que eu acho muito bonita do seu Moacir, seu pai, né? Como veio essa transição em 2010 que vocês assumem de fato e a Tabajara vira. Eu vou começar lá atrás, né? Porque é uma história que entra em acordo com aquilo que eu falei de as pessoas terem dedicação ao serviço, Inclusive, antes de você começar, desculpa te cortar, mas assim, você que vai no Tabajara, hora que você entrar, você vai ver um senhor lá no caixa, sempre muito bem arrumado, né? Sempre, como diria minha avó, alinhado. Não teve um dia que eu fui no Tabajara e eu não vi o seu Moacir lá. Eu não me lembro um dia que eu fui e não vi ele lá. Tem uma briga que eu faço com ele, porque segunda-feira a Tabajara fecha para dar folga geral para os funcionários, inclusive para ele, né? Ele tá lá. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, ele tá lá para receber o fornecedor de abacaxi. Porque o fornecedor só vem de segunda-feira. Vira um amigo dele. Isso aí. Ele nem quando ele tá de folga, ele deixa de ir lá. Eu fui domingo agora, ele tava na porta. Aí eu olhei e falei, domingo? Ele, pô, olha isso aqui, não tem como. Falei, eu venho de terça, você tá aqui. Se eu vier de quarta, ele tá aqui. Então, pra você que vá almoçar ou jantar. Jantar eu acho mais improvável ver ele, né? O jantar ele acaba que... Não, mas ele fica ele acaba ficando também, mas... Mas ele vai um pouquinho mais cedo embora. Tá. Almoço é com certeza, ele tá lá. Almoço tá com lá. certeza. Então, esse homem é o seu Moacir. Ele tá lá sempre. A gente é de uma cidade chamada interior de São Miguel do Oeste. A gente tinha uma família que vem da agricultura, o famoso agro hoje, né? Mas na nossa época era agricultor mesmo, familiar, a gente não tinha... Não é da roça, hoje em dia não é do agro. Era da roça mesmo, isso aí. A gente não tinha capital, não tinha nada, a gente morava de favor em fazenda, recebia um pedaço de terra da fazenda para produzir para a gente sobreviver e vender o que podia vender, e em troca cuidava da parte da fazenda lá. E devido às crises da agricultura nos anos 90 aí, por estiagem, por chuva, por frio, por perda de produção, por baixo valor do produto,
teve uma onda muito grande do pessoal do Sul vindo para São Paulo. O sonho de São Paulo é trabalhar em churrascaria. Tanto é que tinha anúncio em rádio. Vinha do Sul pro cara trabalhar em São Paulo e na churrascaria. Não é São Paulo. Não, né? em churrascarias Em churrascaria. no estado de São Paulo, que foi quando abriu muito churrascaria. E de tanto que o pessoal vinha, tinha anúncio na rádio. O pessoal chegava, tipo assim, era todo dia de manhã, 10h30 da manhã, tinha o balcão de empregos da rádio. Aí tinha lá assim, ó, churrascaria em São Paulo contrata casal, churrascaria em São Paulo contrata Que 3 legal. solteiros. E numa dessa, meu pai veio, minha mãe veio, porque viu a oportunidade de ter uma vida melhor. Isso em 94. Desembarcaram em Araraquara, cidade vizinha. Churrascaria Estrela do Sul, seu Silvino Valando, que faleceu há pouco tempo. Cara, gente boa pra caramba. Ensinou tudo que meu pai sabe, mais um pouco. Desembarcou aí trabalhar de churrasqueiro, sem ter nunca trabalhado de churrasqueiro. Minha mãe trabalhava na cozinha, sem nunca ter trabalhado na cozinha. E Tinha um sonho, veio tinha com um sonho, né? um sonho. Aí a primeira vez que eu falei com meu pai, que na época era bem interior ainda, não tinha... Em 94 você tinha 8 anos de idade. E a gente não tinha telefone, nada, era interior. Tinha telefone, era milionário. Não, e outra, a gente era interior, mas interior mesmo. Era 20 quilômetros de estado de chão pra chegar perto de alguma coisa, tudo assim. Então, era no recado. Aí, às vezes, em quando alguém chegava assim, ó, seu pai vai ligar no sábado, dia tal, tal horário pra você ir lá no posto telefone. Aí ficava contando, ia lá, tal e tudo. Aí meu pai falou, ó, não tem como, primeiro mês aqui eu ganhei mais que o ano inteiro no passado aí. E eu tô trabalhando no ar-condicionado, Que delícia. entendeu? Só que, tipo assim, trabalhava das 7 da manhã à meia-noite. Trabalhava. Trabalhava. Só que, pensa só, em um mês você ganhar mais que um ano inteiro de lavoura, Poxa. era muita coisa. Então, ficou por aqui. Ficou por aqui. Eu fiquei lá morando com meus avós e nessa toada foi. De Araraquara ele foi pra Jaguariúna, numa outra churrascaria. De Jaguariúna ele foi pra Campinas gerenciar uma churrascaria do mesmo proprietário de Jaguariúna. Nessa churrascaria ele ficou gerente e depois de alguns anos ele recebeu a proposta de aquisição do fundo de comércio, aonde foi que ele fez no fio do bigode por todo o lucro que ele ia ter por tanto tempo até adquirir o fundo de negócio. E ficamos lá até 2009. Aí veio a oportunidade de, da mesma rede, pegar a maior churrascaria da rede em São José dos Campos. Na Dutra, sentido Rio de Isso Janeiro. tudo já tava aqui já. Aí eu já vim pra cá. Em 2005 eu saí Já tava velho também já, né? eu saí do serviço militar em 2005, porque meu pai falou assim, consegui comprar churrascaria, vem ajudar o pai e tal. 23, 24 anos. Filho único e tal. Ah, beleza, então vamos, né? Então vamos. Saiu do conforto de Santa Catarina, vou voltar. Mais ou menos, mais ou menos. Aí vim pra São Paulo. Antes disso eu vim umas vindas e vindas, eu tentei vir pra cá, mas nunca me adaptei e acabava voltando pro sul. Uhum. Dessa vez eu vim e fiquei. Então em 2009 a gente foi pra São José dos Campos, ficamos um pouco mais de um ano lá. Lá não deu muita liga com os sócios que a gente tinha, por divergência de pensamentos, de visão de mercado e afins. E aí eu entrei em contato com um amigo meu corretor de negócios, explicando a situação para ele, falando assim, cara, se você tiver alguma empresa aí, uma churrascaria de pequeno, médio porte, que caiba dentro do orçamento aí, você me avisa. Aí ele apresentou a Tabajara pra gente, e a gente tá aí desde 2010. 2010, caraca, já fazem 15 anos. 15 anos à frente. Nesses 15 anos, a Tabajara passou por 2 reformas? 2 reformas. 2 reformas, a mais recente faz 6 meses. Um ano Não, que a gente finalizou já tem 1 ano e meio? 1 ano e meio. Nossa, eu jurava que tinha 6, 7 meses. Não era tudo isso, não. A parte interna a gente finalizou em fevereiro do ano passado. Poxa, legal. Para você que ainda não conhece, a Tabajara fica na Avenida São Carlos, próximo ao cemitério, que acho que é um ponto de referência mais tradicional que tem, quase em frente ao supermercado Antigo Jimenez, Carrefour. Que hoje é Carrefour. Marcelo, e disso tudo, qual que é a maior dificuldade da Tabajara hoje, nos 15 anos à frente de uma churrascaria como vocês, donos em si? Hoje se manter no mercado, como quase todo o ramo de alimentação é se manter no mercado. Teoricamente você tem que concorrer de tudo, né? Você concorre com o McDonald's, você concorre com a salada, você concorre com o cara do pratão, você concorre com a marmita, você concorre com a casa. Há alguns anos eu já venho falando isso. Há uns 20, 30 anos atrás, churrascaria era concorrente de churrascaria, pizzaria de pizzaria, era muito bem determinado e separado os públicos. Hoje não. Hoje a alimentação é concorrente de todo mundo. O cara sai de casa, ele não sai de casa para ir comer churrasco. Ele sai de casa, ele tá passeando lá, vamos comer um churrasco.
Ele já passou na pizzaria, da lancheria, do McDonald's e tudo. Então ele não sai de casa para ir em determinado lugar. Então todo mundo é concorrente hoje. E você, que nem, eu tenho umas histórias muito engraçadas, que é, primeiro eu queimei minha língua com a Tabajara, né, que eu tinha maior preconceito por ser na frente do cemitério, eu acho que falei isso pra você uma vez, né, e hoje eu adoro. Eu tenho uma piadinha, mas eu não posso contar. Essa daí você guarda. Aí, na minha família, a minha mãe e meu pai tinham um costume que eu acho que, eu não sei se ele ainda existe hoje em dia, né, nas famílias, mas eu lembro que era muito forte há talvez 25 anos atrás, 30 anos atrás. A galera ia todo sábado e domingo, né, almoçar mesmo, era uma almoção de família, você tinha aquelas mesas gigantescas e tal. Sim. E todo domingo, meu pai e a mãe levava a gente para almoçar na churrascaria. Era lei, eu não vou almoçar, eu vou na churrascaria. Existe isso ainda ou não? Hoje é muito mais a questão que você comentou agora. Existe. Não tem a frequência que tinha antigamente, as famílias, claro, não tem a frequência por conta dessa concorrência que a gente tem, então... Mas ainda existe o cara que, tipo, pelo menos uma vez por mês ele reúne a família e vai lá, uma vez cada 15 dias, o cara que vai todo domingo, o cara que vai todo sábado... porque os públicos são bem divididos também. Durante a semana são mais empresarial, empresas, gerentes, comerciais. É mais um almoço executivo. Exatamente. Final de semana já é o mais familiar mesmo, sábado, domingo e familiares e tal. Então acontece muito ainda. Tem os clientes lá, a gente fala assim, ó, o cara lá da mesa 22, que senta sempre na 22, não veio essa semana. Será que aconteceu alguma coisa? Aí vem na outra semana, não, fui viajar na casa do meu filho, tal e tudo, por isso que eu não vim. Ele vira padrão mesmo. Vira padrão. E até ele senta na mesma mesa sempre, entendeu? Então... E você fala disso, que, né, que a galera, o cara vai sentar na mesma mesa. Quando eu olho para os colaboradores que a gente tem dentro do Tabajara hoje, são colaboradores velhos de casa, né? Também. São pessoas que estão há muito tempo lá e conhecem todo mundo. Exatamente. Né? Tem um pessoal que eu não tenho essa capacidade. Eu trabalhei no salão já de churrascaria, já fui garçom, passador, manobrista, copeiro, barman, enfim, tudo dentro de churrascaria eu já fui. Mas eu não tenho a capacidade que alguns funcionários meus têm de olhar e falar assim, aquele cara lá faz 2 anos que não vem aqui, cara, ele vinha todo dia. Eu falei, caramba, como você consegue lembrar do cara? Tipo assim, não, porque o cara faz 5 anos que não vem. Ele sabe a carne preferida, exatamente. O jeito que o cara gosta. Não, aquele cara gosta de carneiro, o cara lá gosta da picanha mão passada, o fulano gosta da fraldinha. Nossa, eu falei, nossa, não tem como. Mas você sabe que eu acho que é isso que faz o cara ir lá todo domingo. Também. Óbvio. O atendimento personalizado. Óbvio. A experiência personalizada. A qualidade do material dos produtos, que, enfim, que é indiscutível. Mas tem também a questão do tato, né? A questão de tratamento, a questão de você entrar, o cara te chamar pelo nome. Exatamente. Isso é importante, né? E pensando aqui, quando a gente fala da Tabajara, hoje a gente tem Tabajara Grill e também se confunde Churrascaria Tabajara. Os dois, na verdade, são iguais, mas são os nomes que acabam circulando muito para a galera. Eu tenho uma sensação de que muita gente ainda acha que é churrascaria, eu vou comer carne. Sim. Né? Espeto, picanha, tudo. Fala um pouquinho dessa reformulação e também das implementações que você fez na questão de pista. Porque hoje em dia você tem um buffet japonês extraordinário ali dentro, grande, volumoso, com variedades. Sim. Né? Você tem saladas. Como que você consegue agir com isso? Como que você trata isso? Como que a Tabajara se posiciona nesse mundo novo que muita gente vai em busca de qualidade, não quantidade, e também a diversidade de veganos, de vegetarianos, etc. Amantes da comida japonesa. E afins. Como que vocês fazem isso? Primeiro ponto, o grill. O grill a gente fez a opção por Tabajara Grill, churrascaria Tabajara Grill, e depois a gente tentou padronizar para Tabajara Grill, por conta de mostrar que era uma nova gestão quando a gente assumiu. Foi uma tática aí de mostrar que era uma nova gestão, para atualizar, né? Para dar uma atualizada, exatamente. Então tava no mercado essa atualização do grill, de tudo ser grill, enfim. Então a gente atualizou aí. A atualização do buffet que a gente fez aí agora os últimos anos aí, depois da reforma, é uma atualização de mercado e necessária que eu vejo como necessário nas empresas. Tem muita empresa que gosta de trabalhar no padrão de 20, 30 anos atrás. Tem alguns restaurantes que são famosos por isso. O cara serve o mesmo parmegiana há 50 anos e tal. O cara é famoso e tem movimento por isso. Ok. Não desmereço, acho sensacional.
100%. Mas como a gente tá num mercado de rodízio que não é um prato à la carte, que não tem uma receita secreta, que não é um jeito de fazer, e sim uma combinação de vários fatores, que já é tradicional a parte do buffet de saladas, o rodízio de carne, do espeto e afins, eu acho que a gente precisa acompanhar um pouco o mercado nessa parte para se manter no mercado, por isso a história de 50 anos está aí na aberta. A gente não deixa a nossa essência para trás, que é o nosso buffet farto de saladas e quentes, a carne assada no espeto, na brasa, no giratório, só que ao mesmo tempo a gente traz aí o que o mercado pede, os amantes de comida japonesa. A gente viu que a gente perdeu muito cara que gosta de carne por conta da namorada para ir no rodízio japonês. Japonês. Ah, minha namorada quer ir no japonês, para não gosta de carne. Então agora a gente tem a opção da japonesa aí também, então conseguimos trazer um pouco de volta o pessoal. A parte dos steaks, do rodízio steak, de carne de steak, que são os bifes feitos na parrilha. A gente instalou uma parrilha na reforma aí também, então a gente consegue modernizou um pouco a parte do rodízio também e não deixou a tradição da fraldinha, da picanha, da ponta de peito, essas carnes tradicionais do rodízio aí. Então, a nossa estratégia é conseguir conciliar o tradicional com essa modernidade, essa atualização de mercado que sempre vai acontecendo aí, para a gente não ficar para trás aí, dependendo. E é uma dificuldade, né? Porque enorme. Você tem que comprar mais produtos, você pode ter mais perda. Investir mais em mão de obra, mais mão de obra, mais equipamento. É o desafio diário nosso, não tem. Hoje você não tem um dia que você não tenha que investir em alguma coisa dentro do estabelecimento, ou em equipamento, ou em algo para o cara se sentir melhor, ou em conforto, alguma coisa do gênero assim. Uma pergunta assim, agora, saindo um pouquinho dessa esfera, né? Tudo que está acontecendo aí na política em termos de taxações, etc. Você acha que isso pode respingar para aumento de carne, para alguma coisa do tipo, que a gente pode pagar esse pato? Ou pode? Pode. Carne, principalmente, né? Pode. Apesar de se formalizar mesmo essa taxação aí, os Estados Unidos representam o quê? 12, 13% da compra da exportação que o Brasil faz hoje. Não é um grande mercado da carne, mas interfere. Mas 12% do volume interfere bastante. O que a gente está prevendo na ponta? Se oficializar tudo isso mesmo. Os 2 primeiros meses, até 3 meses, pode até haver uma queda. Uma leve queda. Por conta do mercado precisar vender o que já está batido. Vender aqui. Vender o que já está batido. Porque a gente trabalha com carne que tem prazo de validade. Sim. Então o mercado precisa vender. Então isso para quem está assistindo e também não consegue entender um pouquinho do que a gente está falando, visualizar isso, os Estados Unidos deixa de comprar a nossa carne, sobra mais carne no Brasil. No Brasil não tem um segundo comércio para comprar esse volume, então precisamos vender aqui. Precisa vender aqui. Se eu tenho mais carne do que é comprado, eu tenho que baixar preço. Exatamente. A ponta afeta. E a ponta afeta. Aí, tipo assim, tem uma leve queda. Só que em compensação com isso, os grandes já estão assegurando o próximo lote de abate. Já estão prevendo essa questão. Já estão prevendo essa questão, já está segurando o abate, com isso estão gastando mais em confinamento, e com isso a conta vai vir depois. Daqui 2, 3 meses isso estoura um pouco mais. Vai estourar o preço. Volta a subir. Se não tiver um novo parceiro comercial internacional que vai comprar essa demanda de 12, 13% hoje, que é dos Estados Unidos, vai ter uma leve... Hoje, quais são os valores do Tabajara para um rodízio completo? Durante a semana, 9,9 por pessoa, casal 179. Casal 179, individual 99. Final de semana 119 por pessoa. 119. Tem a promoção de casal? Não. Final de semana não. Final de semana não. Tá. Fazer um jogo rápido com você sobre a Tabajara e depois entrar em El Caldal. Vamos. Mal passado ou no ponto? Mal passado. Vermelha ou carne branca? Vermelha. Qual que é o melhor corte? Hoje eu gosto muito... Tô muito fã do assado de tira. Qual que é a melhor cor da Tabajara? Melhor cor da Tabajara hoje? O chorizo tá muito bom. O que o cara... Chorizo. O que o cara não pode deixar de consumir quando ele for na Tabajara? Maionese, pastelzinho. Puta, pastelzinho. E uma carne mal passada aí. O pastelzinho eu como uns 62 de doce de leite. Eu dou prejuízo no pastelzinho. É a combinação aí. Seria muito bom. Maionese, pastelzinho e uma carne mal Dica pro cara que faz churrasco em casa. Qual que é a melhor carne para ele comprar? Custo-benefício
bife ancho ou filé de costela você vai achar no mercado aí. Boa. Pergunta, chimarrão ou cerveja? Tadã! Tadã! No gaúcho, chimarrão ou cerveja. É. Você vai escolher o chopp. Vou até liberar chopp, vai. Vai, família chimarrão, amigo cerveja. Boa pergunta. Vamos falar um pouquinho agora de El Cardal. El Cardal. Restaurante dentro do clube, dentro do São Carlos Clube. Conta um pouquinho dessa história pra gente, que tá desde 2020 com o El Cardal. El Cardal é uma cria minha, vamos falar assim. Demorei muito pra achar o nome, achei o nome, é um nome meu, que eu criei, registrado. Que é a história. Fala argentino. Exatamente. El Cardal é a cabanha El Cardal, perto de Buenos Aires, que foi do Dom Emílio Solané, que foi o responsável por desenvolver a raça do cavalo crioulo, que é o cavalo utilizado pelo gaúcho hoje nos rodeios, na lida do campo e afins aí. Então foi bem pensado, bem cuidado e um nome que deu certo aí. E um embrião, né, nascido em tempos difíceis, né? Porque ele nasceu na pandemia. No meio da pandemia, abriu dia 1º de dezembro de 2020. Abriu, na época era na Salum. Salum Vila Prado, só delivery. Delivery e retirada. E eu nem conhecia, nem sabia que a Marcelo pediu uma Marmitex uma vez. Muito eu bom. Era barato e vinha um volume. Eu abri com um conceito de rapidez e qualidade na mesa do cliente. 90% dos meus pedidos estavam na entregas com 35 minutos. E isso foi um grande atrativo para ir pro clube também, né? Isso foi um ponto bacana pro clube decidir a liberação para o El Cardal, né? Foi. Foi que teve um amigo meu, que é o meu sócio hoje, o Marcos, ele que me chamou pra gente ir no clube. E a gente foi fazer análise e a gente gostou, mandou a proposta e eu chamei ele de sócio, porque ia triplicar o tamanho da El Cardal, né? Então, aí a gente entrou de sócio junto e a gente entrou no São Carlos Clube. E não é porque você tá aqui, eu já falei isso para vários amigos, falo isso aqui dentro, é um dos melhores restaurantes por quilo para você comer no dia a dia que eu já vi na minha vida. Só acho que você tem que tirar aquela plaquinha de tira-se gordura. Que lá é sacanagem, cara. Eu não gosto de gordura. Aí tem que chegar lá, tem que tirar a gordura. Entra na questão da gestão, do saúde financeira da empresa. A questão de gordura, ela interfere bastante na questão do volume de dinheiro. Do resultado, né? Do resultado. Quer dizer, se 80 lucas por dia pedir para tirar, que for 10 gramas, tô falando de 800 gramas. Exatamente. Eu vou dar um dado, que quando a gente tomou essa decisão, eu fiz o levantamento. Eu pedi para os meninos sempre separar e pesar todo dia a gordura durante um mês. Essa gordura, se passasse na balança, dava R$6.000 no final do mês. Um custo altíssimo, porque alguém vai ter que pagar essa conta, não tem como. Então, tipo assim, é aquela conta que ou você repassa por cliente em forma de preço ou você tenta controlar de alguma forma. E assim, para quem não conhece o El Cardal, explica um pouquinho pra gente qual é o conceito do El Cardal de restaurante. A gente apostou muito numa diversidade, qualidade e rapidez para o cara que quer almoçar aí durante a semana por quilo, rápido, no centro, no coração da cidade, de fácil acesso, estacionamento que a gente aproveita do São Carlos Clube, que é muito grande, então o cara consegue estacionar perto. Tem uma diversidade muito grande, você vai achar comida brasileira, comida japonesa, o churrasco da palheira argentina, que é a alma da marca. Buffet de quentes, rapidez no serviço e conforto. O ambiente também. O ambiente é muito agradável. Muito bom. E Marcelo, falando disso, do conceito, tem algo que sempre acontece assim. O El Cardal vive cheio, gente. Sempre, né? Graças a Deus, ele tem um volume de refeições muito grande. Então você para o carro, você olha, tem 10 pessoas na fila de espera. Parem o carro, entrem, porque eu já presenciei isso e era um ponto que eu queria perguntar para você. Essa rotatividade que existe, né? Às vezes eu já vi, eu saí do meu carro e até ali as pessoas chegarem e perguntarem, irem embora, antes do cara chegar no carro dele já era a vez dele. Então, 2, 3, 5 minutos, não é exagero. Ele roda. Mesa até 6 pessoas não passa de 15 minutos. Porque a ideia do conceito é, de fato, o almoço do dia a dia. É muito rápido, gira muito rápido durante a semana. Pode demorar um pouquinho mais aí, a gente fala até 15 minutos com margem. Porque geralmente até 10 minutos, mesa de até 6 pessoas a gente consegue colocar.
2, 3 pessoas é 5, 6 minutos, é muito rápido. Você mesmo falou, eu já brinquei com um cliente isso, ele falou assim, vou embora, não vou conseguir segurar. Ele buscou o carro, quando ele passou na frente, eu falei assim, era a sua vez. Aí ele falou assim, Perdeu o Playboy. perdeu, não deu tempo de sair do estacionamento. Curiosidades, quantas refeições por dia passa lá? Durante a semana, em torno de 300 a 350. Caraca, a gente se alimenta 350 pessoas por dia. Isso. Final de semana, a gente já chegou a atender 650 pessoas. O clube, o El Cardar funciona hoje de segunda a segunda, porém ele funciona somente no almoço. Isso. À noite a gente trabalha exclusivamente para eventos. E aproveitando que a gente está falando disso, nós estamos praticamente já em agosto. Esse episódio vai ao ar provavelmente perto do dia 19 de agosto. Estamos chegando ao final do ano. Já é final do Fizeram ano. as suas reservas de confraternização? Já temos procura. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. A gente pulou o Tabajara, mas ele também ele aceita, mas fala um pouquinho dessa questão de reservas, de confraternizações, de eventos. Já temos procura aí para o final do ano em confraternização. A gente começou há 2 anos atrás com essa agenda. Ano passado a gente já teve uma procura muito grande, tipo em final de outubro a gente já estava com a agenda quase toda lotada. Uhum. Esse ano a gente já está tendo procura. É uma agenda de confraternização exclusiva para a noite, que no almoço a gente não faz, porque a gente tem o dia a dia, mas é exclusiva para a noite, qualquer dia da semana. A gente consegue fazer o evento exclusivo, acima de 70, 80 pessoas, e eventos compartilhados para 20, 30 pessoas, e a gente abre a agenda para outras empresas no mesmo dia. Consegue fazer essa questão de, poxa, tem a L9 fazendo ali para seus 30 colaboradores e tem eu que eu queria fazer aqui para 40. Cabe? Cabe. Dá para separar, dá para ficar Dá, a tranquilo? gente separa o salão é grande, a gente consegue dar uma separada aí sem problema nenhum. Pro cara que quer ter uma cotação, onde ele procura, com quem ele fala? É comigo também. Eu falei, a hora que eu abri, eu falei, Marcelo, o cara que gosta, é o empreendedor. Não é centralizar, ele consegue dar conta de tudo. Deixa as redes, dá o telefone. Repete isso pra gente, só pro cara conseguir ter isso na mente. @elcardal.parrillibar. Telefone é o 16 99619 1769 para eventos. E o 16 9261 9936 diretamente no atendimento da El Cardal. Agora, 2 perguntas dentro de El Cardal. Vou puxar um pouco pro Tabajara. Diga. Se o cara for no El Cardal amanhã, porque eu quero conhecer, eu nunca fui. O que ele não pode deixar de comer? Se o cara for amante de comida japonesa, pode ficar à vontade na comida japonesa. Se não, ele pode se servir na parrilha aí o bife ancho, que é um carro-chefe que a gente tem lá. Temos o famoso pastelzinho, né? O Cardal também, para quem gosta, o pastelzinho aí muito famoso. Eu passo do outro lado lá, porque eu não quero também comer, não. 2 pratos famosos do buffet que a gente tem, que é o parmegiana e o escondidinho. O pessoal pede muito. Escondidinho é maravilhoso. Escondidinho, a parmegiana, o ancho e o pastelzinho. Uma sobremesa preferida? Tem uma tortinha de Kit Kat boa lá, hein? Eu gosto da de limão. A torta de limão também é boa. Limão é muito, muito, muito boa. E depois de tudo isso, fui na churrascaria, enchi o buchinho. No outro dia eu fui no El Cardal, eu preciso de um café. Aí você vai... Vamos falar um pouquinho agora de Especial Café. Queria entender o que é Especial Café. Ela veio da Alonso, mas o que é? A Especial Cafés não é uma cafeteria, primeiro ponto. Algumas pessoas confundem com cafeteria, porque o nome remete, mas não é. A gente faz o fornecimento de café para empresas, cafeterias, a gente trabalha com máquinas, locação, venda, máquinas automáticas, residenciais, corporativas, profissionais. Enfim, a gente abastece o pessoal de café e de máquina aí na cidade, na região. O homem não para, rapaz. Ele dá consultoria pro teu negócio crescer, ele alimenta teus colaboradores e dá o café depois ainda. Dá o cafezinho ainda, o cappuccino, chocolate. Mas é legal a galera entender que assim, a gente tem, na Especial, são 2 linhas de frente, né, de negócios. Uma, a venda de café moído, café grão principal. Grão, que é a grande maioria. Porque a gente trabalha com as máquinas, né? Mas a gente também tem o café moído. O cara quer o café para fazer no coador, em casa, tudo bonitinho, a gente tem também. Mas o foco mesmo é o café em grão aí para as empresas. Que é o que gira nas máquinas de café. Exatamente. Tal. E tem a outra linha, que é você que de repente está procurando uma cafeteira, uma máquina de café. Tem tanto para locação quanto para venda, né? Para venda. Como que é esse mercado?
É um mercado que você precisa entender a sua demanda. Eu sempre brinco com a parte de locação e compra quando você precisa de um carro para trabalhar. Se você precisa de um carro para trabalhar, compensa você alugar um carro. Porque você vai ter um carro com seguro já, com quilometragem definida, você vai se preocupar muito com manutenção, vai estar a manutenção preventiva já inclusa, e você vai poder trocar no final de 1 ano, de 2 anos e assim por diante. Se você quiser um carro para seu uso, passeio, alguma coisa, daí você compra. Então a questão da máquina de café, eu vou na mesma linha. Pá, você quer uma máquina de café para sua empresa, para os seus funcionários, para dar um benefício aos seus funcionários, dar uma qualidade de trabalho ao seu funcionário, ou você tem uma cafeteria de alto fluxo e tal, aluga. Aluga porque você vai ter manutenção preventiva, você vai ter manutenção inclusa, você vai ter troca do equipamento caso quebre, backup necessário. Ah, eu quero uma máquina para mim deixar em casa, ou no meu escritório, que é só eu e mais uma funcionária, uma máquina um pouco mais moderna, um pouco com um perfil um pouco mais moderno. Aí você compra uma máquina do seu gosto, com suas bebidas favoritas, então você adquire a máquina para você, que daí compensa. Se for algo mais personalizado, é legal Adquire. você procurar e adquirir uma máquina. Exatamente. Se for algo mais volumoso, Aluga. a questão da locação era muito mais rentável. Muito mais rentável. Onde fica a Especial Café hoje? Hoje a gente está na Avenida Trabalhador São Carlense, 1220, um pouquinho antes da rodoviária. Bem antes do pontilhão Isso, da avenida. Ali, exatamente, né? bem ali. E Marcelo, qual que é a dica que você dá pro cara que gosta de café? Porque hoje a gente tem os gourmetizados, né? Exatamente. Então é o cara que gosta de degustar um café como se fosse algo... ele sente o aroma, o cheiro e tal. E tem o cara que é o convencional, gosta de café. Cafeína, café. Exatamente. Amador, máquina, eu quero café. Que dica você dá pra essa galera que gosta da gourmetização do café? Se você consegue atendê-los. E a dica que você dá pro cara que gosta de café? O pessoal que gosta do café, o gourmet, os aromas e entende um pouco mais de café, procurar no mínimo café de superior para cima. Superior, gourmet, especial, microlotes. A gente oferece algumas dessas variações. Microlotes geralmente você vai achar em algumas feiras, alguns mercados ou algumas cidades turísticas que você vai conseguir achar. Eu até estava em Serra Negra há pouco tempo aí, trouxe alguns cafés para experimentar de lá. Aí você consegue um café mais de qualidade, mais colhido à mão, colhido ali de forma individual. O cara tem 5 pés de um café com uma derivação X na altura Y, com a umidade tanto, com frio tanto, e saiu um café perfeito. Foi premiado, assim, assado. Então esses cafés aí eu indico mais para quem tá no essa parte gourmetizada, exatamente, né, de degustação. E de alto volume aí, o cara que quer café, cafeína e afins, aí você pode entrar nos tradicionais, no nosso Classic e afins, que são cafés de alta qualidade. E o Classic, para quem tá assistindo a gente... Esse é o gourmet. Esse aqui é um gourmet. Esse é um gourmet. Então esse daqui é pro gourmet. Esse já é pro cara gourmet. Classic, você entra no Instagram... Clica que você vai ver. Esse é um café que ele poderia ser até especial pela pontuação que ele tem, mas a gente manteve ele em gourmet por causa do volume que a gente está vendendo. Aí vai para os tradicionais, que são cafés de qualidade, porém eles não têm todo esse cuidado na colheita, é alto volume, então é fazenda, é um monte de pé e tal, mas ele tem um cuidado na seleção, na torra, na embalagem, em tudo, então ele vai para alto volume. Existe algum clube do café hoje dentro da Especial, isso ou você tem alguma dica para quem quer começar a seguir, olhar e ver? Ainda não, a gente está em formatação de um clube de café aí, que a gente quer enviar todo mês um café diferente, um utensílio diferente aí. Tipo a wine. Uma assinatura de café. Uhum. Já existe alguns na internet, mas nenhum personalizado que nem a gente quer fazer. Tem alguns padrão aí que você vai receber 1 quilo de café todo mês, mais barato, e sem muita novidade. E hoje a Especial atende qualquer empresa? Qualquer empresa. Pequena, grande, média. Pequena, média. Uma máquina, eu quero a grande, a pequena. Pequena, média, grande. A gente tem cliente de 200 quilos de café mês com 8, 10 máquinas. A gente tem cliente de uma máquina com 1 quilo de café mês. Então a gente atende todos os públicos. Valores, como que funciona isso? Vai ter uma base. Pro cara que tô assistindo isso, eu gostei da ideia. Mas quanto custa para alugar uma máquina? Vai depender aí do tamanho. Máquina de entrada para escritório pequena, de 150, 160 reais até 400, 500 reais, uma de alto volume para grandes empresas. Com praticamente 100 reais o cara consegue ter uma máquina alocada que não vai dar dor de cabeça de manutenção, não dá dor de cabeça de quebra, de perda ou qualquer outra situação. E a gente já conseguiu provar em alguns clientes que o café em grão, por mais que seja caro, entre aspas, ele sai mais barato no final do mês.
Porque o café pó você faz... caras que ele provou, tá, gente? Por mais que o pó é mais barato por conta de ser um café destinado para isso, mas você acaba perdendo muito, porque põe na garrafa, metade da garrafa joga fora, perde qualidade, em 30 minutos tá frio, já tem que fazer outro, tal. O café não, você apertou, é um café e acabou e não tem... A praticidade... Desperdício não tem nada. Bem melhor, né? Exatamente. Deixa pra gente um pouquinho das redes, pra quem quer entrar em contato, de repente o cara quer saber mais sobre locação, ele quer de repente comprar o café mensal, vocês têm o serviço de entrega, leva o café todo mês, combina, enfim. Deixa pra gente esses contatos aqui pra... @especial cafés, entrar na nossa rede social lá, já vai ter o contato do comercial, vai cair direto no comercial lá, você já vai receber uma mensagem do pessoal lá. Bate bola rapidinho. Tá pronto? Ih, mais um, vamos. Eu não fui nem pro pessoal ainda, cara. Expresso ou moído? Expresso. Sempre? Sempre. E isso pra mim é a maior criação do mundo. O cara conseguiu cobrar a grama mais caro que o quilo. Hoje em dia. Exatamente. Alugar ou comprar? Depende do cenário, mas hoje eu compraria. Marca preferida de café? A 7 Cafés. Não vale a sua. Não vale a minha? Coloquei o cara no muro agora, hein? Agora ele tá ferrado. Illy Cafés, a gente revende lá e é um café de altíssima qualidade. Com ou sem açúcar? Sem açúcar. Melhor café do mundo? Não provei ainda. Dizem que é o do Bird lá, do passarinho, mas não provei ainda. O melhor café pra você? Eu gosto muito da derivação do 100% arábica, que é o Catuai amarelo. Oh. Um conteúdo rico para você que quer entrar pro ramo de alimentação. A gente conseguiu ter dicas, conseguiu olhar o que Tabajara faz, o que o Cardal faz, o que Especial Café faz. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar para o Marcelo ou pode mandar nas nossas redes sociais. A gente passa também isso para você. E para finalizar, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para os dois lados, tá? Eu gostaria que essa mensagem fosse para os empreendedores. Eu de fato acredito que a gente precisava ter mais Marcelos no mundo, né? Porque eu acho que isso movimenta tudo. E eu queria que você deixasse depois uma mensagem para os sonhadores, que eu acho que a gente precisa ter mais pessoas sonhadoras também que queiram trabalhar, queiram abrir negócios, queiram empreender, queiram arriscar, porque eu acho que essa junção dos dois faz a vida acontecer. Então, fique à vontade. O forte é teu. Difícil, hein? Mas, pro empreendedor, eu falo, não desista do sonho. Se você tem um sonho, estude, vá atrás dele. Se não tiver conhecimento suficiente, procure ajuda, mas invista no seu sonho. Vai atrás. É difícil, mas lá na frente é prazeroso. Vai e que dá certo. Pro outro lado, pessoal, estude, se capacite. Não é estudar de fazer faculdade. Eu sou um cara que eu não me formei na faculdade. Fiz, mas não me formei. Sou um cara estudioso, mesmo assim sou um cara estudioso. Eu estudo tudo um pouco, vou atrás, estude, se profissionalize de alguma forma e se dedique. O início também é difícil, mas lá na frente é prazeroso. Os dois lados. E agora, por fim, antes de eu fazer todos os agradecimentos, eu gostaria que você convidasse a galera para ir almoçar um dia no Cardal, um dia jantar no Tabajara e também tomar um café. Também tomar um café. Fique aberto para você fazer seu merchan das 3 empresas e, no final, chame para mim se eu tiver eu não sou comercial e não sou publicitário, hein? Então aí você me botou na saia justa agora, mas vamos lá. Tabajara, rodízio de carnes tradicional, quase 50 anos aí. De terça a sábado, almoço e jantar, domingo, almoço. Vá com a família, vá comemorar o aniversário. Tem diversidade também, pode ir aproveitar. É o Cardal por quilo, mais completo da cidade. Diversidade, rápido almoço durante a semana, no final de semana também com a família. Se você quer algo mais rápido, um pouco mais rápido, é o Cardal. Especial Cafés, precisando de um cafezinho para a empresa, uma maquininha. Estamos... Assistência técnica, que a gente abriu assistência técnica para as máquinas, somos autorizados a Philips dessa Eco agora. Se não fosse a Ferzinha aqui, hein? Pelo amor de Deus. Fosse a Fer. Se não fosse a Ferzinha aqui, o Marcelo exatamente. Tava ferrado. Exatamente. Especial Cafés aí, a gente está em algumas padarias e cafeterias da cidade também, servindo. Então, nos procure. Quais são as cafeterias e padarias? Você lembra? Hoje a gente tem a
Pode Pão fazer do bairro. merchan pra eles. Pão do Bairro, pega nosso café. Sonhos de Gabriela, pega nosso café. Tem mais uma na 15. A Mota. Mota. Tem uma subindo a 15. Que agora eu não vou lembrar o nome. Legaban. Jardins. A Jardins e a Legaban também. A Jardim, mandar um abraço pro Renato, que enche o meu saco todo dia. Mas a gente tá junto há 4 anos praticamente já. E o café é muito bom. Dia de boa. Marcelo, eu queria te agradecer de coração. Primeiro, o agradecimento é pra gente estar... Quanto tempo a gente tá junto? Mais de quase 3 anos já, né? É um prazer pra L9 estar junto com as suas empresas. Agradecer o tempo, a gente sabe como é difícil, né? A vida do cara é jogar golfe. Vai nessa. A gente sabe como é difícil destinar 1-2 horinhas do dia pra gente fazer, então é um prazer ter você aqui. E fico muito feliz da gente conseguir ter esse conteúdo, até pra inspirar, né? Inspira a gente, inspira vocês. Espero que tudo que a gente tenha falado aqui sirva pra enriquecer ainda mais a vida de vocês. Então, para você que ainda não se inscreveu, dá seu like, manda seu comentário também, ou de repente a sua dúvida, né, a sua pergunta, depois a gente pode perguntar para Marcelo, direcionar você para conversar diretamente com ele. Otávio, muito obrigado por estar com a gente de novo. Amanda, Ferzinha está aqui com a gente. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite. Sucesso, tô esperando os novos desafios, os seus novos empreendimentos. E ó, vamos aguardar. Acompanhem as redes, acompanhem principalmente a Binsfeld, que eu garanto para vocês que 2026 vem grandes novidades. Eu não posso falar que ele me mata se eu falar. Mas vem grandes novidades por aí. Vem grandes novidades por aí. Eu acho que tudo que o Marcelo coloca a mão, a gente acompanha daqui, é bem legal. Tudo que ele coloca a mão, de fato, dá resultado, vai para frente. Então, fica o convite dele e fica o meu também para vocês visitarem as 3 empresas aí e aproveitarem um pouquinho. Gente, obrigado. Até o próximo. Obrigado, gente. Abraço.